Lembro que quando estava ali por volta de 2020, 2021, né, eu era obrigado a ficar muito tempo em casa, né, por razões óbvias do processo que estávamos passando, né, pandêmico, etc. Tudo gerava um problema, né, e realmente as saídas foram muito poucas, né. Mas eu sempre tentei manter uma atividade ativa no que tange a parte dos estudos, no que tange a certos trabalhos que eu precisava realizar. E nesse momento eu fui gerando em mim um certo compromisso com uma rotina que eu tinha que era apenas estabelecida por mim, né? Foi diferente, por exemplo, da época que eu estava na faculdade e algo externo induzia a mim essa rotina, certo? Hoje é muito comum e você encontra vídeos, muitos falando sobre isso, muitos cursos também, falando sobre como é imprescindível desenvolvermos uma rotina, né? Minimalismo, etc, etc. Tudo relacionado com meios e ferramentas para a gente, vamos dizer assim, dominar a nossa rotina, né? Aquelas coisas meio exageradas, né? E, claro, né? Eu queria dar uma contribuição sobre isso, porque por muito tempo eu fiquei na cabeça com uma coisa que eu pensava sobre simplesmente o seguinte, né? Dois pontos. Só é um verdadeiro mestre, um verdadeiro discípulo naquilo que está fazendo, né? Só é realmente dedicado àquele que consegue fazer a mesma coisa todos os dias, né? E comecei a perceber que eu só conseguia realmente dominar algo quando eu conseguia conviver com aquilo todos os dias, né? E a questão não é nem exatamente técnica, assim, porque a rotina não necessariamente vai te garantir um desenvolvimento técnico naquele processo, naquilo, né? Para quem já trabalhou com música, já estudou música, sabe muito bem do que eu estou falando. Por muitos dias parece que você está passando por um platô, né? Que é terrível, parece que não vai terminar nunca. Ele está lá, né? E você passa às vezes muitos dias da semana ou várias semanas no mesmo nível e de repente você, puf, né? Explode assim. Claro que a gente poderia argumentar que todos esses dias passados nesse platô, a gente estava nos preparando para esse salto, né? Porém, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: é, a rotina ela é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não banalize a nossa vida em uma série de compromissos que muitas vezes perdem o sentido para nós. Antes de eu começar a perceber essas questões da rotina, né, eu naturalmente tenho uma certa aversão a tudo que seja muito burocrático, muito rotineiro, muito que está muito na rotina, etc. Apesar de perceber que isso torna a minha vida muito mais simples, né? Então, assim, a gente tem nossas inclinações da personalidade, né, nossas inclinações pessoais, as quais nós precisamos sempre ir dosando, né? Porque muitas vezes também a gente gosta de umas coisas que são muito malucas, né? No meu caso, eu percebia que simplesmente eu não queria que ninguém ficasse, né, no meu pé. E aí isso desde criança já, né? Eu nunca gostei muito de ser ordenado, conduzido, né? E tive que trabalhar um pouco isso, né? Porque é muito a inclinação do orgulho, né? E justamente essa parte do orgulho me trouxe muitos problemas, assim, por vários anos, talvez aí nos últimos 10 anos, né? Tive que trabalhar bastante isso, né? Porque a princípio eu não identificava como algo assim, mas que se revelou como algo que eu realmente precisava trabalhar e bastante, tá? Então, assim, depois de. Porque não era uma coisa assim explicitada, né? Como muitas vezes é o caso, outros tipos de defeitos, né? Como a ira, como, sei lá, a luxúria, algo do tipo. Mas o orgulho, ele atua de forma muito sutil, né? Mais ou menos com uma inveja ali, né? É difícil ter aquele orgulho que bate no peito, né, e diz eu sou isso, isso, isso e tal. Tudo bem, né? Existe essa parte, mas acredito que grande parte dos nossos problemas em relação a isso tenha uma relação com esses elementos sutis, tá? Então, assim, quando eu falo de organizar a sua rotina, porém não banalizar a vida, ou seja, ter uma rotina, não banaliza a sua vida. Podemos um resultado vamos dizer assim, como é que chama? Um slogan, né? Prático. Tem a rotina, não banaliza a vida.
Acho que os gregos falavam sobre isso, né? Tem um ditado que diz que ou se banaliza a vida ou se sacraliza a vida, né? Algo nesse sentido. Mas exatamente essas palavras, banalização e sacralização. Em relação ao tornar sagrado as coisas, ou seja, sacralizar as coisas, é um nível de consciência que é acessível através dos sentimentos, aos quais a gente precisa desenvolver através de um longo processo de purificação. O que eu falo aqui sobre educação sentimental e sobre a filosofia como esse processo de elevação, como esse processo de ascensão, ele está ultimamente ligado a isso, né? Então, a ascensão da filosofia é um tema que eu poderia dizer que é muito ligado a como nós desenvolvemos os nossos sentimentos, porque se nós trazemos em nós muitas coisas que nos tornam pesados, né? E aqui o pessoal que fala sobre as energias e tal vai adorar, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Às vezes a pessoa está com uma energia muito pesada, muito negativa, justamente porque os seus sentimentos, as suas paixões, elas estão muito inclinadas para o ressentimento, para o orgulho, para a vaidade, para as coisas que não são elevadas no homem, né? Então a gente precisa fazer uma espécie de cotação, né, de cotejamento, melhor dizendo, das melhores expressões do ser humano e buscar desenvolver isso ativamente no nosso dia a dia. Então, elementos como a devoção, elementos como o contato com o sagrado, elementos como o amor o melhor de nós, elementos como a caridade, elementos como a paciência, tudo isso são sentimentos que nos tornam mais fortes, que nos deixam mais vivos, né? E faz com que a gente não banalize a vida, tá? Então, assim, como é que a gente pode diferenciar? Porque eu disse mais cedo, aquele que não consegue desenvolver a mesma coisa todos os dias não serve, né? Ele é ainda um iniciante, né? Eu tava falando sério, porque é quase como um casamento, né? Então, o relacionamento ele começa, né? Geralmente a gente vai se ver uma vez por semana, né? Porque, né? Enfim, é a questão da paixão e tudo, a gente quer se ver todo dia, mas no geral a gente não vai conseguir se ver porque temos outras obrigações. E, obviamente, nesse tempo pouco que a gente se vê, a gente só vai ficar com as partes boas, as partes prazerosas, né? Depois a gente vai se encaminhar para um noivado e isso começa a ficar mais corriqueira essa convivência, tá? Não que eu seja casado, mas é que é algo que é fácil de entender. E depois até um momento que se chega ao ponto de dar o passo final, que é o casamento, onde vamos ter que lidar com todas as coisas. As partes prazerosas e as partes que nos geram dificuldade, que geram atrito. E as partes que, obviamente, muitas pessoas às vezes prefeririam excluir da vida. Mas é justamente aí que a coisa escala bastante. Podemos dizer que aqueles que se casam, né, estão estabelecendo um relacionamento, um vínculo profissional, no sentido de habilidade da coisa, tá? Ou pelo menos que decidiram tomar essa decisão, seguir com esse compromisso, enfim. Não tô colocando, claro, a questão profissional como mais importante do que a família, não é isso. Só estou trazendo de que é um desenvolvimento que a gente precisa entender, né? Porque vamos precisar lidar com aquilo que é mais difícil e vamos também, ao mesmo tempo, aprender a lidar com o que já tem de bom, a gente já tomou contato antes, né? Então, vamos voltar aqui. Então, assim, aquele que aprende a desenvolver uma mesma coisa, lê todos os dias, aquele que aprende a ler o mesmo livro, estou falando, né? Um livro grande, um livro denso, né? Como no caso uma República de Platão, né? Uma Metafísica de Aristóteles, são livros difíceis e precisamos refletir sobre o que ele está sendo colocado ali. É necessário ler todos os dias e todo dia um pouco, né? E você fica meio cansado daquilo, você precisa perseverar e tudo, né? Ok, tudo bem. E muitas vezes a gente vai fazer sem querer fazer, né? Mas a gente não pode colocar em cima da rotina que a gente vai desenvolver
um peso excessivo que torne-a impraticável, né? Às vezes eu converso com os meus amigos, né? A gente fala sobre a nossa condição de vida e etc. E como que, apesar da nossa vida não ser, sei lá, um mar de rosas, né, ostentação de Mercedes e a vida nas Maldivas, a gente não tem que passar o dia, né, quebrando pedra numa mina de carvão ou algo do tipo, né, ou qualquer coisa assim na época da Revolução Industrial ou qualquer, né, ou num campo de guerra, né, no meio de uma situação de um país africano que passa por muitas dificuldades reais, assim, terríveis, né, que a gente nem imagina, mas que vira e mexe passa, né, na televisão, na internet. Então, apesar disso, né, então não devemos pesar a nossa rotina mais do que realmente ela tem de peso, porque realmente não se trata de uma questão objetiva aí, mas sim de um peso psicológico que a gente dá nas coisas, que torna tudo mais difícil, né, que torna tudo uma desgraça, né, que torna tudo um saco, né? E eu posso estar enganado, mas eu acredito que é daí que começam a surgir as primeiras crises, né, de depressão. E a pessoa possa realmente adquirir, né, contrair disso um quadro patológico dentro da sua psique. Tá? Então, é necessário sacralizar os momentos que nós temos de mais profundidade, né? Então, colocar ao longo do nosso dia momentos em que eu possa lembrar que eu existo enquanto ser humano, né? Então, assim, minha rotina já mudou um tanto, né? Eu tinha uma rotina bem estrita pela manhã e gostava disso. Mas hoje pela manhã a única coisa que eu gosto de fazer é olhar para uma paisagem calmamente, olhar a luz do sol, né? Como ela dança sobre as folhas das árvores, o som da manhã que é mais sereno do que o da tarde, né? E porque as pessoas ainda não estão na rua, né? E justamente tudo isso eu posso fazer porque hoje eu trabalho de forma autônoma, né? Com aulas de música. Não é o caso de todas as pessoas, mas eu posso fazer isso pela manhã, no momento em que, né, as pessoas estão começando a sair para o trabalho, né? Então, eu posso ter esse momento em que eu posso refletir sobre as coisas, posso pegar um livro para ler, para refletir, posso pegar uma folha para poder colocar as minhas anotações. Então, é um momento que eu separo assim, né, até umas meia hora, onde eu possa simplesmente estar ali, né? E é um momento em que eu paro e começo a pensar bastante sobre a vida em si, né? E eu começo a colocar as coisas no lugar, né? Tenho que fazer tais e tais coisas, etc. Às vezes vem aquela repulsa, nossa, que saco, não quero fazer isso. Mas depois eu tento realmente abraçar aquilo que eu tenho que fazer e pensando como isso me faz bem, né? Como o trabalho me faz bem, como estar em contato com essa rotina me faz bem. E esse peso vai saindo aos pouquinhos, eu vou conectando de novo, né, com essa fonte original que eu tenho falado tanto aqui nos últimos vídeos. Então, assim, colocar a filosofia na rotina é estabelecer a rotina como uma rota de vida. Então, vamos ter um caminho que nós precisamos seguir. Queremos começar na filosofia, já falei aqui, Apologia de Sócrates, né? Não vamos ficar apenas aí, nós podemos passar para um outro diálogo de Platão, seja ele um diálogo tipo Fédon, fala sobre a morte, podemos falar sobre o Menon, que fala sobre o conhecimento. Existem inúmeros diálogos aos quais nós podemos recorrer, né? Existem os livros do Gustavo Corsão, existem os livros dos estoicos, que são mais acessíveis em linguagem e tudo mais. Tudo isso, né? Todos esses elementos que vão constituir uma rota, né? Ou seja, eu estou aqui, sei lá, num nível de ignorância tremendo e quero chegar nesse patamar, né, elevado.
preciso estabelecer uma rota daqui até ali. Então, quando eu tenho um objetivo claro de onde eu quero chegar, quando a vida ela está organizada como uma constante evolução e tudo se direciona para o mais elevado que temos dentro de nós, quando tudo isso faz um sentido dentro da minha vida, da família, no meu trabalho e aqui até onde eu quero chegar, aí então a rotina se mostra, né, se desvela como uma rota de vida, algo extremamente necessário para que a gente compreenda que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, perceba que tudo o que nós queremos desenvolver bem na vida, vamos precisar desenvolver a partir de uma certa metodologia, né? Como a gente desenvolver as coisas de forma caótica? Recomendo? Não. Porque, como Aristóteles fala, né? Somos virtuosos não quando nós temos a virtude, mas quando nós temos a virtude, a usamos com consciência e temos consciência de que isso é bom. Né? Ou seja, a virtude é algo bom em si mesmo. Temos consciência de que isso é bom em si mesmo e sabemos que nós possuímos isso. Então, usamos em um momento específico, adequado, no momento certo, na intensidade certa, para a pessoa correta, né? Ou seja, no local correto, vamos dizer assim. Então, assim, se trata disso. Desenvolver uma maior consciência acerca daquilo que nós somos, daquilo que nós possuímos, daquilo que nós queremos desenvolver. E uma maior consciência passa, claro, estabelecendo não apenas limites, mas, vamos dizer assim, patamares mentais, os quais eu possa me orientar. Do contrário, né, a gente vai desenvolver tudo a partir de uma espécie de instinto, de uma intuição bem porca, né, uma intuição bem fraquinha, né? Porque não dá essa clareza assim, estonteante, né, da luz solar, mas é uma coisa que meio que um aroma fugidio que a gente vai seguindo como, né, uma espécie de olfato que a gente desenvolve. Mas o fator mental ele também é muito importante para a gente se organizar e mais ainda, né, para que a gente possa transmitir isso para outro, para que a gente possa ensinar ao outro como fazer também essa estrutura, né? Aí acho que é o ponto onde a gente pode começar a estabelecer essa conexão entre nós, porque é claro que as nossas experiências elas são absorvidas e entendidas muito sob o ponto de vista emocional, e por isso a educação sentimental para filtrar isso e estabelecer o que é importante para cada um de nós, né? Que é verdadeiramente essencial. E uma vez com isso esteja estabelecido, entender quais caminhos são os melhores e mais inteligentes para se chegar lá. Isso precisamos realmente da nossa mente para fazer isso, tá? E para auxiliar os demais principalmente, tá bom? Então eu queria conversar um pouco com você sobre isso, é um jogo rápido aqui, simplesmente esse vídeo de hoje falando um pouco sobre essa questão que está muito ligada com a disciplina, né? E aí a gente vai ficando por aqui hoje, mas logo mais no próximo vídeo, no próximo dia nos encontramos e podemos conversar sobre outro assunto. Eu vou continuar tratando aqui sobre a filosofia como uma ferramenta para os problemas atuais, tá? Então, vamos ficando por aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e é isso. Qualquer coisa, deixa uma mensagem que eu respondo. Tchau, tchau.